Aproveitando o seu conhecimento e a oportunidade única aqui, aproveito para fazer uma pergunta que está bastante em voga no Brasil. O nazismo era um regime de esquerda ou de direita? Ou essa pergunta não faz sentido? E o fascismo? Olha, muito recentemente o grande historiador israelense Zeev Sternhell publicou um livro sobre o fascismo francês. E o título é Ni droite ni gauche, nem direita nem esquerda. O fascismo é um outro fenômeno, e o nazismo é outro fenômeno ainda. Realmente não é possível você definir um regime, um movimento político, somente pelo seu discurso ideológico, porque sempre existe uma tensão entre o discurso ideológico e a prática. Então é muito difícil você dizer, isso aqui é de direita ou de esquerda. Ora, na sua origem, presta atenção, na sua origem o fascismo italiano era evidentemente de esquerda, porque o tópico que criou a discussão da onde nasce o movimento fascista foi o seguinte: a classe social pode ser o agente da Revolução Mundial ou não pode? E alguns teóricos fascistas responderam, não, não pode, porque não existe proletariado internacional. O proletário, quando sai da sua nação, vai para a nação vizinha, ele não vira um proletário lá, ele vira um lumpenproletário, ele vira um mendigo. Então não há proletariado internacional. Essa tese foi certíssima, foi amplamente confirmada na Guerra de 14, onde os comunistas esperavam que o proletariado internacional ia se voltar contra a burguesia e se recusar a lutar numa guerra imperialista. Aconteceu o contrário. O proletariado das nações foi a parte social mais entusiasticamente nacionalista e patriótica que houve. Então, nesse ponto, os economistas fascistas estavam certos. Então eles disseram, o agente da Revolução Mundial não é o proletariado internacional, mas as nações proletárias. Não se trata de proletariado contra a burguesia, mas nações proletárias contra nações burguesas. Nações exploradas contra nações exploradoras. Quem adotou isso aí depois foi Stalin. Na Segunda Guerra, ele adotou o chamado movimento terceiromundista que ele criou, era inteiramente baseado nisso. Então, o que é a política comunista? Era as nações proletárias contra as nações burguesas. Isso era teoria fascista, meu Deus do céu. Então, a gente tem que contar a história com base nos seus detalhes factuais concretos, não com base em generalizações ideológicas. Então, se você pegar qualquer dessas ideologias, tem elementos de direita e tem elementos de esquerda. Por exemplo, se você pegar, vamos dizer, o culto alemão, vamos dizer, as suas divindades primitivas, divindades vikings, etc, etc. Bom, tudo isso, sob certo aspecto, é conservador, porque está querendo um retorno ao passado. Mas, por outro lado, é revolucionário, porque queria, com este culto nacionalista, destruir o cristianismo. Então, é esquerda e direita ao mesmo tempo. Então, eu acho que não se deve discutir essas coisas só com esses carimbos. A coisa é muito mais complicada. Em todo caso, no mínimo, eu sugiro a vocês a leitura dos livros do Zeev Sternhell e, sobretudo, do Emilio Gentile, é um historiador italiano. Não é o Giovanni Gentile. Giovanni Gentile foi um filósofo fascista. Emilio Gentile. E nos Estados Unidos existe o James Gregor, talvez o maior estudioso de fascismo no mundo. Tem que ler essas coisas. Agora, esse pessoal discute baseado no quê? Na propaganda soviética dos anos 40. Ora, hoje em dia nós sabemos, e está mais que provado, a tese do Ernest Toppich, de que a Segunda Guerra foi concebida, planejada com 20 anos de antecedência pelo Stalin e que chegou a seus objetivos, essa tese hoje está amplamente comprovada. Agora, a gente publica isso no Brasil, dá lá nome de 2 ou 3 livros, o pessoal da mídia não lê, e vai ler o quê? Uma resenha que saiu no New York Times contra o livro do Ernest Toppich em 1985. Essa tese é falsa. Eles não leram os livros, meu Deus do céu. Eu já dei a lista, já tem vários livros sobre isso. Hoje essa tese é irrefutável. Irrefutável. Stalin esperava utilizar os nazistas como tropa de choque, ou como navio quebra-gelo. Os nazistas invadem a Europa toda, destroem as democracias ocidentais, mas esses nazistas são loucos, não vão capazes de administrar nada, então nós vamos atrás, invadimos a Alemanha e tomamos tudo que eles conquistaram. Ué, não foi exatamente isso que Stalin fez?
fez e deu certo. Eu considero Stalin o maior estrategista de todos os tempos. Né? É isso, gente.